Valdir 14. Onde estava o Valdir? Fique em pé, o Valdir. Deus, nosso bendito Pai Celestial, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Meu Deus, meu Pai, os pastores, obreiros, presbíteros, todos quanto aqui compareceram para participar deste maravilhoso trabalho batismal e agora a Santa Ceia do Senhor. Meu Deus, abençoa a cada um de nossos corações para receber a tua palavra, usando o teu servo que vai falar a mesma aos nossos corações. Querido Senhor, eu te suplico a tua bênção, meu Pai, pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te agradeço por poder estar aqui participando desta grande vitória, em nome de Jesus. Eu te agradeço agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, em virtude de ter o nosso companheiro aqui nesta noite, irmão Davi Duarte, nosso irmão e amigo há longos anos, pois quando eu cooperei ali em Presidente Prudente com o pastor Guedes, que é o pai do Davi, ali eu estava num setor de Presidente Prudente há muitos anos atrás, e o Davi estava ali em Presidente Prudente, tinha o seu salão de barbeiro, com vários barbeiros trabalhando, e ele fazia a faculdade de Direito, cortando cabelo, e eu era um dos clientes dele. Quando a minha careca estava começando a aparecer, ele disse: rapaz, está ficando um redondinho pelado aqui. Eu lembro daquele dia ainda. Então, hoje ele vai nos transmitir a mensagem de Deus para os nossos corações, concernente à Santa Ceia do Senhor. A minha, a nossa, minha esposa, saudação amiga, fraterna, os nossos agradecimentos antecipados por quanto é de justiça ao pastor Joel, irmã Loi, pastor Levi, pastor Natânia, meu amigo também, parente Roberto, pastor Elias, Joel, assim aconteceu, e aos demais que conhecem a igreja, este apoio ministerial, que Deus lhes abençoe de forma extraordinária. Nós não temos por que reclamar de resultados dessa igreja, depois de ouvirmos tudo aquilo que nos foi relatado. A igreja foi modificada só de bênçãos e mais bênçãos. Como disse o pastor Levi, uma mensagem dentro do tema Ceia do Senhor. Eu louvo a Deus porque Ele é de uma justiça, é de uma coragem, não discrimina, não leva em conta nem o tempo trabalhado quando Ele quer usar. E o nosso Deus, querendo usar o apóstolo São Paulo, usou São Paulo para uma verdadeira resolução regulamentar este culto, no tocante ao seu procedimento, as atribuições, o caráter espiritual. 30 anos depois da instalação da primeira Santa Ceia, onde estavam presentes Mateus, Marcos, Lucas e João, que eram contemporâneos,
Deus usou a Paulo para tratar do culto, este culto especial da Santa Ceia. E o apóstolo São Paulo usou como referência os costumes, o formato da igreja de Corinto, para fazer a regulamentação, para chamar a ordem este culto. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, e eu lerei o 23 ao 26, que está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Era uma referência ao texto de Mateus capítulo 26, do verso 17 em diante, quando Jesus Cristo, ele faz cessar os efeitos e as exigências para os cristãos da Páscoa. Inicia uma nova história. Ele estabelece uma ordenança. Daqui para frente é uma ordem, é um rito sagrado instituído por mim. Infelizmente nós enquanto humanos temos uma tendência relativamente forte para alterarmos as coisas. Há igrejas que dão uma conotação diferente a esta representação, pão e vinho, pela modalidade da transubstanciação, dizendo que aqui é realmente o corpo, a carne, o vinho, o sangue de Jesus, quando na realidade não é isto. A ordenança deste rito sagrado nós cumprimos observando o caráter de representação, de simbologia. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Na antiga aliança, as pessoas podiam aproximar-se de Deus, mas somente através dos sacerdotes e do sistema sacrificial. Jesus foi por nós ao sacrifício de morte, o que se fazia através de animais para momentaneamente, para naquele ato isolado se ter o perdão. Jesus Cristo, de uma vez por toda, se entregou, se doou por cada um de nós. Nós conhecemos a história do Calvário, a mensagem do Calvário, o sacrifício de Cristo do Calvário, e o seu sangue derramado tem poder para nos purificar a nossa mente, purificar a nossa alma. Agora o mais importante, também nos ligou ao Pai, nos autorizou, estabeleceu uma ordem, nos capacitou para que de forma direta nós pudéssemos, independentemente do sacerdote, chegarmos ao trono da graça. Ele, Jesus, pelo ato sacrificial no Calvário, nos aproximou, nos permitiu essa aproximação de Deus, esta comunicação que nós temos através sempre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo deu essas instruções específicas como uma das ordenanças de maior significado para a igreja, sendo o batismo uma segunda ordenança também de significado ímpar para todos nós. Nós devemos, na explicação de Paulo,
na inteligência do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos participar da ceia como uma atitude de reflexão, uma reflexão pessoal, uma reflexão personalíssima, porquanto cada um de nós responde perante Deus, espiritualmente falando, pelos nossos próprios equívocos, erros ou pecado. Paulo dizia, devemos participar dela de modo digno, com reverência. Reverência porque nós fazemos respeitando a santidade, respeitando a soberania, respeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Fazemos com todo o respeito, porque é aqui que nós estamos dando uma demonstração pública aos 4 cantos desta cidade e de cidades adjacentes. Nós estamos em paz com os céus, nós estamos em paz, sobretudo, uns com os outros. E a Bíblia, Paulo nos recomenda, examinai-vos antes de participar. Não deixem de participar da Santa Ceia. Fazendo essa reflexão, se consertem, corram enquanto é tempo, para que vocês não fiquem isolados. Não deixem de participar do pão e do vinho. Façam com as vossas mentes tranquilas, consciências tranquilas, porque o culto, porque a solenidade exige esse respeito. Paulo queria dizer, portanto, a ceia do Senhor é um memorial a que nós estamos recordando, estamos recapitulando, estamos aplicando à nossa memória a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a doação de Cristo no Calvário por cada um de nós. Um ato solene, é um culto de ação de graças pela bênção da salvação das nossas almas. Não há bênção maior do que a salvação da alma de um ser humano. Salvação através não do ouro e nem da prata, mas do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmãs e irmãos, a rigor, nenhum de nós é digno de participar da ceia do Senhor. Deus nos torna digno através do seu Filho amado Jesus Cristo. João, escrevendo em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós somos de uma fragilidade muito grande, mas felizmente nós podemos invocar o sangue derramado no Calvário, e este sangue tem poder para limpar a nossa mente na construção da iniquidade até dentro da igreja. Se clamarmos pelo sangue de Jesus Cristo, nós seremos purificados, seremos libertos, temos uma resposta imediata. Somos pecadores salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Por essa razão devemos nos preparar antecipadamente para a Santa Ceia, nos preparar através ou por intermédio de uma saudável manifestação introspectiva. É eu mesmo me manifestando em relação a mim mesmo. É eu mesmo confessando para mim as minhas fragilidades. É eu mesmo tendo atitudes de procurar os meus ofendidos, para que eu possa aqui, em comunhão com os meus irmãos e com Deus, participar de forma digna deste ato de importância ímpar para cada um de nós. Atitude de reconciliação pessoal, conserto moral e espiritual removem as barreiras que afetam o nosso relacionamento pessoal e com Deus. Nós não, como crentes em Jesus Cristo, não podemos admitir que barreiras de ordem pessoal, de ordem espiritual, nos tire o prazer, nos tire a dignidade de participar do pão e do vinho. Romanos 8:26 diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, o mesmo Espírito intercede
por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus, o nosso advogado por excelência, e o Espírito tem o prazer de nos levar a Deus, levar os nossos questionamentos, os nossos pleitos, e diante do Pai, o próprio Espírito nos defender e buscar a nossa satisfação em termos de ligação, de comunhão, de consciência tranquila, para que possamos, num culto como este, estarmos aqui conscientes de que o fazemos com todo respeito e com toda reverência. Irmãs e irmãos, este culto nos estimula não só ao reconhecimento que nós temos que ter das nossas fragilidades e da necessidade da nossa comunhão, mas também, sobretudo, para que possamos, ao nos consertarmos, manter o concerto, manter o pacto de fidelidade e de lealdade com a igreja, com cada um dos irmãos que representam a força deste poder e, sobretudo, com Deus. E neste culto solene nós estamos reafirmando o nosso senhorio, ou o senhorio de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele é o ente maior. Nós somos apenas e tão somente suas criaturas. Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor. O nosso compromisso é seguir e fazer a sua vontade. Aqui, este é o culto em que nós revitalizamos a nossa fé, revitalizamos o nosso compromisso com os céus. Aqui nós abrimos o nosso coração com toda a sinceridade, diante da igreja e de Deus, buscando fortaleza espiritual para resistirmos o pecado, para nos reanimar na anunciação do pecado, para termos condições de rejeitar, poder de rejeição ao espírito do mundo. Não é fácil rejeitarmos, não é fácil combatermos, não é fácil vencermos o espírito do mundo. Só homens e mulheres que têm a consciência e que têm um propósito, um firme propósito de agir com sinceridade, de agir com retidão, ser temente a Deus, tem a capacidade de vencer o mundo e as suas concupiscências, vencer o mundo que abraçou a Satanás, o mundo que não tem compromisso com os céus, mas nós, pelo sangue vertido no Calvário, nós vencemos, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus nos dá esta condição. 1 Coríntios 10, 16 e 17 está escrito: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 João 4, 20 e 21 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não é possível a igreja caminhar com a visão dos céus. Não é possível a igreja evangelizar, anunciando a Jesus Cristo como Salvador, se apresentando como salvo, se ele tem dificuldades de convivência com o seu irmão, com um semelhante seu. E aqui neste culto, é um culto em que nós podemos restabelecer esta ordem de comunhão pessoal, de comunhão com Deus. Quantos dos nossos irmãos, há mais do que uma igreja dessa lá fora, que perderam essa capacidade de caminhar em comunhão com os irmãos, de caminhar em comunhão com Deus, de caminhar fiéis a Deus, de caminhar leais a Deus, e gostariam de estar aqui, mas infelizmente foram vencidos.
Razão pela qual Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Epístola, capítulo 11, verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Culto de revitalização da nossa vida espiritual. Pão e vinho significa uma nova aliança. Nós somos a igreja da nova aliança. Nós somos, hoje que estamos no fim do fim, a igreja do arrebatamento. Toda aliança, todo pacto é sempre precedido de um acordo. Depois do acordo vem a comemoração. Nós fizemos um pacto com Jesus Cristo de sermos fiéis uns com os outros enquanto igreja e também fiéis com o nosso Deus, caminharmos unidos harmonicamente, nós, criaturas, e com o Criador. O Salmo 23, o Salmo da Shurá, o Salmo da mesa da reconciliação. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 22 do livro dos Salmos, o salmista Davi, por antecipação até mesmo a Isaías, 1000 anos antes de Jesus Cristo, ele já via esse pastor salvador, o pastor que nós, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, podemos assimilar a sua mensagem. O verso 1 do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu choro de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Já era Davi como profeta. Davi, vendo dos céus, vaticinando para nós, através da palavra de Deus, o nascimento daquele que é o nosso pastor salvador. E no Salmo 23, nós encontramos Jesus Cristo como nosso pastor presente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará descanso, nem paz, nem coragem e nem atitudes, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor presente. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, nos dá equilíbrio, nos dá paz, nos dá fé. Ele refrigera a sua alma pela sua palavra. Irmãs e irmãos, o verso 3 no Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos restaura, e este é um culto de restauração espiritual. Ele nos traz renovo espiritual. O verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, Ele, Jesus, Ele Deus, melhor dizendo, Ele, o nosso Senhor, nos dá esta garantia. Verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Infelizmente, na nossa relação pessoal e até coletiva, não é difícil termos inimigos, pessoas que não simpatizam nem com o próprio pastor, pessoas que não perdem a oportunidade para se levantar, para murmurar, para reclamar, para criar facções. Nós ontem, enquanto conversávamos de forma muito rápida, o pastor Joel se lembrou de um momento em que o Espírito Santo de Deus o usou para tirar uma ovelha que estava caminhando para o matadouro, todo chaguento. Ele disse: o teu problema, a medicina não cura, ninguém cura, só Jesus cura, mas você tem que tomar uma atitude, é dar tantos passos quantos for necessário, e aquela pessoa que você ofendeu, e pedir perdão a ele, e você sarará, e você terá a sua alma liberta do inferno. E a pessoa atendeu o pastor Joel Amâncio, e foi curado, voltou a trabalhar, e certamente
foi para os céus. O verso 6, certamente, aqui é uma afirmação, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós encontramos o Salmo 24, é o 22, 23 e 24. 22, o Senhor Jesus Cristo, por profecia, como nosso pastor salvador. É Jesus Cristo, por profecia no Salmo 23, como nosso pastor presente. Agora no 24, é Jesus Cristo como nosso sumo pastor. Está por acontecer. Capítulo 20, Salmo 24, versos 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? É uma pergunta. A resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É este que nós estamos esperando agora, não mais como aquele pastor salvador, nem o pastor presente, mas como o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, a parte B. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Irmãs e irmãos, foi Deus quem nos deu o ministério da reconciliação. É nós que temos que ter a atitude de buscar até o nosso ofensor e dizer: olha, eu estou te abençoando com perdão, mas foi eu que te ofendi, mas eu quero te perdoar. Eu não posso continuar esta caminhada para os céus em inimizade com você. Cristão é amigo, cristão não é juiz. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo amou os seus até o fim. Mateus 5, 25 e 26. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. É a lei da semeadura. Obviamente que a igreja que aqui se faz presente, estes versículos não se aplicam aos irmãos, porque eu tenho certeza que todos têm consciência da necessidade de caminharmos unidos, sempre em comunhão. Mas se por acaso houver alguém aqui com dificuldades de convivência, até dentro de casa, com a esposa ou com o esposo, com o filho ou com o vizinho, olha, a obrigação é sua, a obrigação é minha, de provocar a reconciliação. Não permita que a semente da intriga, a semente do ódio, a semente que cria amarguras na alma, seja plantada por você. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama ao seu irmão, quem não ama ao seu irmão que viu, como é que vai amar a Deus a quem não viu? Jesus amou os seus até o fim. João 13, 1. Meu irmão quer ser abençoado, a receita é simples, quebranta o teu coração. Seja uma pessoa combativa no tocante ao teu coração. O teu coração tem que ser um coração flexível, um coração de carne e não de pedra. Quebre o ímpeto da tua arrogância, da tua prepotência, do teu orgulho. Humilha-te diante dos homens e de Deus. Saiba que a humildade, ela caminha na frente da própria honra. Primeiro a humildade, depois vem a honra. Nós nos perguntamos: pastor, por quê? Uns são mais abençoados do que outros, porque uns são de coração duro, difícil de liberação do perdão, e outros, ainda que muitas vezes até mais pecadores,
mas um coração de carne, um coração que se alegra no perdão, se alegra na reconciliação. Davi responde, Salmo 51, verso 16 e 17: por que te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Eis o segredo: quebrantamento de coração significa humildade, tolerância, alegria, paz. Nós estamos intolerantes, fora da medida. Por qualquer coisinha nós nos iramos, por qualquer coisinha nós estabelecemos uma linha divisória entre nós e os nossos semelhantes. Crentes iracundos, arrogantes, sem humildade, de dura cerviz, pescoço que não dobra nem para um lado nem para o outro. Irmãs e irmãos, nós fomos separados, por isso somos santos, separados não por merecimento próprio, mas porque Jesus Cristo de cada um de nós teve piedade, e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Houve trevas e houve um silêncio absoluto naquele momento, exceto o silêncio do gotejar do sangue de Cristo, gota após gota, até o esvaziamento completo. Salmo 34, 18 e 14: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos contritos, ou seja, os arrependidos de espírito. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Este é a receita ideal para o crente em Jesus Cristo. Sem reconciliação nós somos escravos espirituais. Há crentes, infelizmente, pode ser que aqui não haja, mas que são escravos espirituais. Davi via nele mesmo esta dificuldade. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu preciso andar em retidão. A reconciliação, meu irmão e minha irmã, é o caminho mais seguro da nossa comunhão plena uns com os outros e semelhantemente com Deus. Irmãs e irmãos, é sério. Quando nós perdoamos alguém, nós lançamos fora as correntes da amargura, nós nos libertamos do ódio, do rancor, nós desaprisionamos ou o ofendido ou o ofensor. E com todo respeito, não estou aqui para pregar heresia nem sincretismo, mas há demônios que são ministros do aprisionamento, ministros de Satanás, demônios carrascos, demônios que trabalham no nosso consciente. Não perdoe porque não foi você que ofendeu, não perdoe porque ele não merece o seu perdão, não se rebaixe porque ele não merece. Isto não vem de Deus, não vem de Deus. Demônios que nos adoecem, demônios que não nos permitem nos libertarmos, demônios que não nos permitem curarmos a nossa alma. Irmãs e irmãos, é na nossa alma que residem os nossos desejos, a nossa inteligência, as nossas emoções. Que Deus possa nos fazer exímios seguidores da mensagem de Cristo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 2, 22. Amai-vos ardentemente, cordialmente, de coração. João 15, 14 e 17. Vós sereis meus amigos, palavra de Jesus Cristo, se fizerdes o que eu vos mando. Isto vos mando, verso 17, que vos ameis uns aos outros.
E concluindo, palavras de Jesus Cristo, Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe grandemente esta igreja, para que o espírito da conciliação, o espírito do caminhar juntos como forças, fazendo deste poder um referencial extraordinário para essa cidade e para a região, para que o reino de Deus se expanda. Eis que nos cumpre, eis que é obrigação nossa a expansão do reino de Deus nesta região. Que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém. Eu convido a igreja para se colocar de pé e os obreiros para descermos aqui para orarmos, agradecidos a Deus por essa grande e poderosa mensagem que temos ouvido. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós, irmãos, para guardarmos estas palavras nos nossos corações. Vamos orar. Amado e glorioso Deus, nosso Pai, aqui está em nossas mãos este pão. Ó Deus querido, queremos pedir a tua bênção em favor de cada vida, de cada coração, de cada um daqueles que vão participar deste pão, que representa o teu corpo partido por nós ali no Calvário. Ó Deus, que cada um de nós nos encontremos neste momento com nossos corações partidos, ó Pai, para te servir, para te obedecer, para guardar a tua palavra, ó Deus, nos nossos corações. Abençoa a tua noiva querida, Deus bendito, eu te peço, em nome, pelo amor do teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Jesus, após ter dado graça, tomou o pão e partiu, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O cantor de João Célio para cantar. Eu dei para isso. Depois do... Enquanto... Aleluia. Oh, aleluia. Para cada ação do universo existe uma reação. Se a gente quer colher o fruto, precisa plantar a semente no chão. Tudo na vida tem preço, tudo tem o seu valor. Às vezes se ferem espinhos, quem colhe uma flor. Para hoje você estar aqui, de Jesus, ele teve que deixar o trono, trocar a coroa pela rude cruz. Teve que pagar o preço de sangue, lágrima e dor. Pra hoje você poder sorrir, alguém já chorou. Você foi a rosa com espinhos e um dia machucou Jesus. Tua boca obrigou a Cristo carregar a cruz. Você vale mais que um diamante, nada se compara ao teu valor, porque não há dinheiro que pague o preço da dor. Você era só uma semente humana, presa dominada pelo predador, mas Jesus chegou, mudou a tua sorte.
castigo na cruz. Você hoje é livre, mas tem que lembrar que no seu lugar mataram Jesus. Mas tem que lembrar que no seu lugar mataram Jesus. Irmãos, para o enviar de Deus eu vou no CD. Os irmãos que quiserem adquirir a gente vai estar vendendo. E os dirigentes de igrejas que quiserem contato, eu deixei o meu cartão aqui no púlpito, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Convidamos a todos para se pôr em pé, para orarmos pelo cálice. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, com este cálice em nossas mãos. Ó Deus, pedimos a Tua bênção em favor do mesmo, em favor de cada um dos Teus filhos que vão participar deste cálice. Ó Deus, o sangue vertido ali no Calvário, em propiciação pelos nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Pode permanecer de pé, vão recebendo o cálice e participando e tomando o seu lugar. Como sempre, a orquestra pode louvar a Deus com o hino.
Meus irmãos, enquanto estão distribuindo ali para a nossa orquestra, quero informar os pastores, dirigentes, os irmãos em geral, a Igreja de Jesus, que a partir de terça-feira que vem, aqui na sede, todos os irmãos estão convidados para estar aqui. Nós temos solicitado a todos os pastores, dirigentes de congregações e nossas congregações para se fazer representar toda terça-feira. E terça-feira que vem em diante estará o pastor Jurandir administrando o culto da terça-feira. O pastor Jurandir Bernardo, nosso vice-presidente, estará administrando esse culto, distribuindo oportunidades para os nossos obreiros e pastores, principalmente aqueles que frequentam o culto de terça-feira. Nós temos convidado os irmãos na terça-feira. Eu quero ver assim, como está aí, viu, irmãos? Assim, vocês estão falhando muito em não vir na terça-feira. Vocês estão sendo desleais, porque quando eu vou dar posse para um de vocês, vocês sabem muito bem que uma das coisas que eu recomendo é que não faltem na terça-feira, e se precisar faltar, que se façam representar. E eu estou observando que vocês não têm sido leal nessa parte, a maioria. Portanto, eu faço questão de contar com a presença de vocês na terça-feira aqui, com a família, com parte da igreja, porque aqui nós estamos estudando a palavra de Deus. E o pastor Jurandir vai estar escalando os irmãos, os pastores, principalmente os que estão presentes na terça-feira, porque não é justo nós escalarmos um pastor que não comparece na terça-feira e só tem capacidade de ensinar aqui na terça. Primeira coisa que tem que aprender é ser leal e obediente e vir na terça-feira. Então não tem nada para ensinar. Portanto, convido os irmãos para estar presentes e participar da escala que o pastor Jurandir vai fazer a partir de terça-feira que vem. Muito obrigado. Pastor Jonas estará com a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por este momento solene. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por este momento, quando assentamos à mesa. Agradecemos, Pai, por mais uma Santa Ceia que participamos. Louvamos o Teu nome pela comunhão, pela alegria, pela paz, Senhor, que temos, Senhor Deus, em nossos corações e em nossas vidas. Abençoe, Pai, a Tua igreja e continue, ó Deus, com a Tua mão estendida, continuando a abençoar a todos quanto carecem da Tua misericórdia. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte amanhã na escola bíblica dominical e à noite o grande culto público. Convide o seu amigo, o seu vizinho, para que venha participar do culto e ouvir a mensagem de Deus. Pastor Davi estará pregando à noite